Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso bate-papo das 6. Hoje, toda quarta-feira, nós temos esse evento baseado em medicina e saúde e que tem novamente o reprise na sexta-feira, às 6 da manhã e domingos. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Esse é o mês do Outubro Rosa e nós temos algumas convidadas aqui hoje que vão nos ajudar a entender o que é esse mês do Outubro Rosa, o que se faz nesse mês do Outubro Rosa. E contamos aqui com o Dr. Tarcísio Campostrini, doutora Mariana Boixá, que é especialista na parte radiológica. Ela vem com a formação de especialista na parte de mama, e tanto na ressonância de mama como ultrassom de mama e mamografia e tomossíntese. E temos a doutora Madalena Duarte, que é ginecologista, obstetrícia. Ela vai nos brindar aqui hoje com os conhecimentos para a mulher, e a gente espera fazer um programa em que consigamos fazer bem elucidativo para a população em geral e mostrar o que é essa campanha mundial para ter esse mês tão importante de conscientização que é feito a nível global para se conscientizar sobre o câncer de mama. Então, gostaria de começar com a doutora Mariana aqui para nos falar um pouco por que este mês rosa, o Outubro Rosa, o que vem a significar isso? Então, esse mês, né, que a gente chama de Outubro Rosa, ele é voltado para a conscientização a respeito do câncer de mama. E por que é tão importante a gente falar a respeito do câncer de mama? Porque é o tumor mais frequente entre as mulheres, pede apenas para o câncer de pele não melanoma, e é o que causa mais morte entre as mulheres. E no Brasil, infelizmente, a nossa realidade ainda é muito insatisfatória em relação ao câncer de mama, porque a maior parte das mulheres, quando são diagnosticadas, elas são diagnosticadas no estágio muito avançado, porque o diagnóstico foi tardio. Então, geralmente, são tumores grandes, com a taxa de cura bem pequena. E qual seria a forma da gente mudar essa realidade, principalmente no Brasil, hoje? Através de exames de imagem, que ajudam na prevenção, através do rastreamento com a mamografia. Isso vai fazer total diferença. A gente sabe hoje, através de vários estudos, né, que a mamografia, se feita de forma rotineira na mulher assintomática a partir dos 40 anos, ela reduz em torno de 15 a 30% a mortalidade pelo câncer de mama. Então, assim, é óbvio que o autoexame, né, igual a gente estava conversando com a doutora Madalena, o autoexame é importante, a mulher conhecer o seu corpo, mas não apenas o autoexame, porque em muitos casos, quando a doença se tornou palpável, significa que ela já está grande, e às vezes a chance de cura diminui muito com isso. Por isso a importância da mamografia, que detecta tumores em estágio inicial, aumentando muito a chance de sobrevida, até de cura, né, dessa paciente. Doutora Madalena, então as pacientes, elas precisam, como ela começa a se preocupar com essa parte de câncer de mama? Então, é de uma hora para outra, ela começa como jovem já, desde criança, ou tem uma fase específica da vida que ela tem que se preocupar de uma forma mais intensa? Na verdade, isso vai depender muito da história da família dessa mulher. Ela vai se preocupar quando ela tiver algum parente de primeiro grau, tipo mãe ou irmã. E aí esse rastreio já começa 10 anos antes do diagnóstico desse membro da família. Ou sua mãe ou sua irmã tiveram câncer, por exemplo, com 40 anos, o seu rastreio vai começar antes. Vai começar aos 30, né? 10 anos antes desse diagnóstico. Mas, de uma forma geral, a ultrassom, a mamografia vão de acordo com o rastreio geral da população. Aí vai depender muito, né? Tipo, a mamografia teoricamente se inicia aos 40 anos, anual, mas pode ser feita uma antes, entre 35 e 40 anos. Mas também, dependendo da queixa dessa mulher, ela precisa ter consciência de se conhecer, como a gente estava falando, né? O autoexame não é uma coisa obrigatória, né? Antes a gente via muita propaganda na televisão sobre o autoexame. Hoje a gente não vê mais. Por quê? Porque a gente sabe que o autoexame, foi o que ela falou, quando a mulher já conseguiu palpar, esse nódulo já está grande, né? O nódulo que o médico especialista, já treinado, consegue palpar, ele normalmente está acima de 1 centímetro. O nódulo que a mulher consegue palpar, normalmente já está acima de 2 centímetros. Então, já é um câncer que já tem uma menor sobrevida, né? Uma menor chance de cura. Então, a gente fala sim para a mulher fazer o autoexame,
mas na intenção de se conhecer. Conhecer a sua mama, para daí ela poder, quando perceber algo diferente, ela procurar o seu médico. Mas, de qualquer forma, os exames da mulher de rotina são anuais. Então, toda mulher acima dos 40 anos hoje, ela tem a recomendação de fazer esse rastreio, que elas são possíveis candidatas a ter um câncer de mama, então você consegue diminuir em até 30% isso, a mortalidade. mortalidade, se fizer o rastreio. O rastreio, paciente, se o rastreio for feito em paciente a partir dos 40 anos, assintomática, a gente tem um impacto na redução da mortalidade de 15% a 30%. Por isso é importante, a partir dos 40, a mulher ter consciência, tem que fazer anual esse exame. E abaixo dos 40 anos, se ela sentir algo palpável, aí a gente começa pelo ultrassom, ou então, igual ela estava falando, doutora Madalena, se ela tiver alguma história de risco, como, por exemplo, parente de primeiro grau com câncer de mama, ou ela tem alguma mutação genética, uma síndrome genética que predispõe ao câncer de mama, e aí ela começa mais cedo. Mas, de forma geral, a população em geral, assintomática a partir dos 40 anos. Em relação à mamografia, vocês acham? Por que não, uma dúvida que eu tenho até, por que não fazer antes dos 40 anos? Vamos supor uma paciente assintomática, sem fatores de risco, por que não fazer desde os 18 anos, por exemplo? Conta da mama, mama densa. Isso. Que vai atrapalhar a Mariana. Gera falsos positivos, no caso. Porque assim, a mama da paciente jovem, né, toda mama é algo normal, assim. Ela é constituída de muita glândula, que a gente fala que é uma mama densa. Então, quando a paciente é submetida à mamografia, vamos dizer assim, de uma forma popular, aquilo fica tudo, a glândula na mamografia fica tudo branca. Então, quando a paciente é submetida à compressão, aquela glândula toda ela fica juntinha, ela fica, vamos dizer, empilhada, e a gente não consegue muito ter resolução daquilo. Então, na paciente nova que tem muita glândula, o ultrassom ajuda mais a gente. Quando a mulher vai envelhecendo, a tendência é que essa glândula vai sendo substituída por tecido gorduroso, por gordura. E aí, isso já facilita na mamografia, a gente fazer a mamografia. E até uma coisa que os pacientes me perguntam muito, assim, durante que eu estou fazendo o ultrassom. Doutora, será que eu não poderia fazer, então, só ultrassom? Porque não dói, porque não tem compressão? A realidade do consultório é essa mesmo. Eles perguntam, né? Doutora, posso ficar só com a ultrassom? Não. Infelizmente, não, porque como a gente estava falando, a mamografia é o único método comprovado que tem impacto na redução da mortalidade. E, assim, se você tiver que fazer só um exame a partir dos 40, escolha a mamografia. Mas, se possível, fazer a mamografia e o ultrassom, porque a mamografia vê alguns tipos de lesões, como calcificação, distorção, que o ultrassom não vê. E o ultrassom vê alguns tipos de lesões, algumas áreas heterogêneas, que a mamografia não vê. Então, são exames complementares, principalmente naquela paciente com a mama densa, com muita glândula. Doutora Madalena, você poderia explicar um pouco para a população, num linguajar mais fácil de entender, o que é o câncer de mama e quais sinais essa paciente vai ter quando começar a ter algum sintoma? Então, só para dar um apanhado sobre a doença, o que é isso? Tá. Câncer de mama, como todos os cânceres, é um crescimento de células que a gente diria assim, defeituosas. Que elas não deveriam ter crescido. Elas deveriam ter sido destruídas quando cresceram errado. E o corpo, por algum motivo, não conseguiu fazer isso, né? Destruir essas células, não conseguiu impedir que essas células defeituosas crescessem. Só que a partir do momento que elas começam a crescer, elas têm um poder de crescimento muito maior do que as células normais. E aí começa a desenvolver o câncer. Infelizmente, o câncer de mama, para começar a dar sintoma, ele vai estar mais avançado, né? O câncer de mama, infelizmente, ele não causa dor. Raramente ele vai causar dor. Então, essa mulher quando ela for conseguir palpar esse nódulo, ele já vai estar maior do que 2, 3 centímetros, né? Que a gente já falou anteriormente. E vai estar um câncer mais avançado. A gente sabe que cânceres, por exemplo, menores do que 1 centímetro, eles têm uma sobrevida perto de 90% nos próximos 20 anos. Então, assim, a mulher que descobre um câncer pequeno, menor do que 1 centímetro, ela tem uma sobrevida de 20 anos, 90% dessas mulheres que têm o câncer. Então, infelizmente,
não é sintoma, ela vai ter que fazer o diagnóstico com mamografia anual a partir dos 40 anos. Só um adendo em relação a essa mamografia anual a partir dos 40 anos, isso é um protocolo do Colégio Brasileiro, junto com a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, porque, infelizmente, o nosso Ministério da Saúde preconiza bianual depois dos 50 anos. Infelizmente. Então, assim, a mulher que tem assistência da rede pública, pode ser que ela não consiga isso, tá? Aí na rede privada ela consegue. Tem disponibilidade na rede isso. Pública ainda é um analógica impasse ainda, aí né? que a gente tem em relação ao Ministério da Saúde com esse protocolo. Mas, podendo ser um pouco mais avançado, existiriam alguns sinais que a paciente ela poderia notar, como uma secreção depois de um tempo? Sim. O que a mulher vai ter que preocupar? Os nódulos palpáveis, né? É um nódulo, ou então a pele com um aspecto que a gente chama de casca de laranja. E também toda a secreção que possa estar, que a gente fala que chama de descarga mamilar, né? Tudo que sair na mama que não seja leite, mas mesmo assim o leite ela deve buscar o médico, ela tem que estar buscando sim investigar isso daí. Principalmente tem a descarga de água de rocha, aí vai variando as cores. Mas a descarga mamilar, o nódulo palpável e essa pele com aspecto de casca de laranja, né? Ela fica toda irregular a pele. Então é muito importante a mulher ela ter um narcisismo dos seios para ela saber que quando tiver alguma coisa diferente, ela já notar. Porque está coçando, está tendo algum problema a mais, o mamilo às vezes pode retrair, né? Sim, então, tem são retração situações... da pele, retração de mamilo, mas a gente não quer que chegue a esse ponto, né? A gente quer que a mulher procure e faça os exames de rotina para não chegar a esse ponto. Quando chega nesse ponto, você já tem uma doença mais avançada, exatamente. né? Madalena, além de estar falando muito de prevenção a respeito da mamografia, existem outros fatores que são importantes de dicas para as mulheres, de prevenção, para evitar, para prevenir o câncer de mama? O que causa o câncer de mama para a gente prevenir? Geralmente os maus hábitos. Os maus hábitos gerais, assim. A gente fala que sempre tem até um score de atividade física que você pode fazer para prevenir câncer de mama, para prevenir o câncer de próstata, por exemplo. O câncer de mama, a gente tem um score que mostra que uma caminhada de 40 minutos dia para essa mulher pode reduzir pela metade a chance dela vir a ter um câncer de mama. Então, atividade física, uma alimentação saudável, não fumar, estar dentro de um peso adequado, ter um índice de massa corpórea adequada, né? Então, a obesidade é um risco para câncer, não só de mama, mas para outros cânceres também. Então, são hábitos de vida saudáveis, não fumar, ter obesidade, atividade física, alimentação, tudo isso. E outra coisa que eu sempre gosto de falar também é o estresse, né? O estresse hoje é um dos maus do século aí, e a pessoa que tem a mente e o corpo são, dificilmente vai evoluir com câncer. Interessante, né, João? Atividade física, a gente falou de infarto, falamos de morte súbita, falamos de varizes, né? Semana passada, hoje câncer de mama e exercício tudo mais, físico está em todas. E muitas das vezes assim. Então vamos fazer atividade física, né? Na área de cardiologia hoje, nós tínhamos médicos que eram muitas das vezes não acreditavam nos relatos de alguns pacientes, que eram pacientes religiosos, que a família se juntavam, oravam, e hoje uma coisa muito importante na cardiologia, que faz parte até de uma disciplina hoje na área, é a espiritualidade na medicina e na cardiologia, para quê? A pessoa conseguir encontrar uma sensação de bem-estar, tendo uma espiritualidade bem resolvida, uma perspectiva de... Além do dia a dia, a gente tem algo mais para acreditar, e isso aí, por incrível que pareça hoje, que já foi muito descrente no passado, com alguns médicos fazendo o paciente até desacreditar, e na verdade isso hoje se provou que é muito válido. E não só para o coração, a gente está vendo que é um conjunto de fatores que a vida vai te levando, né? Sim. Inclusive, tem trabalhos que mostram a relação da mágoa, da tristeza com o câncer de mama. Tem trabalhos que mostram isso. Então, realmente, é muito importante a gente ter esse lado bem resolvido, né? Que a gente fala, assim, da pessoa ter esse lado da espiritualidade, da fé, da esperança, da motivação, de crer que ela pode evoluir e se curar, inclusive, caso venha o diagnóstico. É muito interessante. A parte hereditária é muito relevante para o câncer de mama? Muito.
Quando é indicado aquele... BRCA1 e BRCA2, Isso, né? a dosagem dos genes, da dosagem ou... Na verdade, assim, a mulher que tem a parente de primeiro grau, seria indicado ela estar fazendo. Né? E aí a mastectomia, a retirada das mamas, ficaria mais a critério dessa paciente. A princípio, eu não sei que você tenha... Aí vai evoluindo, né? Tipo as síndromes que a Mariana foi falando, né? Mas a mulher com parentes de primeiro grau, essa sim é que deve se preocupar. E principalmente, muitas falam assim, eu tenho uma tia paterna. Não, é mãe e irmã. Aí você... Parentes de primeiro grau. Parentes de primeiro grau. E nós temos exemplos, né, com pessoas famosas, Sim. igual Angelina Jolie, né, que ela fez a retirada da mama de maneira preventiva, né? Não é uma decisão fácil, né, de se tomar, mas a gente já sabe pela genética que a chance de vir a acontecer com ela é muito grande, né? Mas e aí eu volto a falar em relação aos hábitos de vida. Não é porque você tem o BRCA1 e o BRCA2 lá alterados, esses genes que são os genes do câncer de mama, que você tem que falar assim, eu vou ter câncer de mama. E isso a gente volta a falar da atividade física dos bons hábitos. A gente sabe que tem hoje um termo na medicina chamado epigenética, que é quando o meio influencia os genes. Então, você sabendo disso, você pode se programar, fazer suplementação, atividade física, alimentação, correr tudo atrás disso, que não obrigatoriamente você vai ter o câncer de mama. Então, nós temos alguns pontos básicos para as mulheres hoje. Isso não quer excluir os homens também, porque, quer queiram ou não, os homens também têm câncer de mama, né? Nos Estados Unidos, eu estava vendo que em torno de 2.300 novos casos ao ano aparecem. Só que é uma população nos Estados Unidos de mais de 360 milhões, né? Então, é muito pequena a incidência, né? Mas pode acontecer, né? Pode acontecer. A maior causa de aumento, né, do volume mamário no homem é a ginecomastia, né? Mas, em alguns casos... Existem os nódulos que têm que ser biopsiados e aí pode ser o câncer, né? E é sempre bom lembrar que o primeiro exame que o paciente, né, que o homem tem que fazer quando palpou, quando sentiu que a região da mama cresceu, ou palpou um nódulo, é sempre a mamografia, que ela vai ajudar. Depois pode até passar para um ultrassom, mas o primeiro é sempre a mamografia. Ótimo. E voltando à parte diagnóstica, Mariana, a gente às vezes fica sem entender. Existe alguma diferença de mamografia analógica e mamografia digitalizada e mamografia digital? Tem alguma diferença de imagem? Como acontece isso? Então, só para poder explicar um pouquinho ao público leigo. Então, tem assim, para a gente que lauda o exame, tem uma diferença de imagem imensa. A mamografia digital, a convencional, aliás, ela é muito mais ruidosa. É como se a gente estivesse vendo uma tela embaçada. E a mamografia digital, ela te dá muito mais nitidez. Se eu vejo um nódulo, se eu vejo alguma outra alteração, uma calcificação, eu tenho muito mais detalhe, muito mais chance de ver a lesão, muito mais chance de não deixar passar nada. E isso a diferença, por exemplo, da mamografia digital para a digitalizada. Por exemplo, a paciente saber, a digital é quando você chega na clínica, vai fazer a mamografia, a técnica te posicionou, fez o exame na mesma hora. Na digital você já consegue ver a imagem no monitor. É diferente da digitalizada, que você faz a imagem e depois ela passa por um outro processo, por um processamento, né? E depois que ela vai para a estação de laudo. E isso aí é digitalizada. A gente está vendo até na tela... um pouquinho da diferença entre as duas. Ali na esquerda, vocês podem observar a mamografia convencional, que a diferença entre uma e outra é que a esquerda está borradinha. É como se a glândula, que é a parte branca que eu falei, ela estivesse toda borrada, como se tivesse pegado um apagador e tivesse passado por cima, ficou borrada. E da direita é digital, eu consigo ver muito mais lesão. Tem até um nódulo ali em cima na mamografia, vocês vão conseguir ver. Está muito diferente para quem lauda, né? Quem tiver hábito de ver. A digital a gente consegue ver mais diferenciação entre a glândula e a gordura. Isso diminui também muito a chance de reconvocação. Como eu tenho mais nitidez de imagem, a gente reconvoca muito menos a paciente para incidência complementar.
o que no final de tudo vai diminuir a radiação da paciente. Os mamógrafos digitais hoje, eles têm vários benefícios, como, por exemplo, redução de radiação, maior conforto para a paciente, que muitas reclamam da compressão. Então, existem mamógrafos mais anatômicos, vamos dizer assim, que eles dão uma maior sensação de conforto para a paciente, né? E fora que em relação a detectar o câncer, né, que é o nosso objetivo, é uma diferença assim, absurda. A gente consegue muito mais contraste tecidual, muito mais definição de lesão com a mamografia digital. Só lembrando que eu acho que uma realidade que nós vivemos hoje é muito a questão da televisão antes, que era o sinal analógico, e hoje nós temos o digital, né? A gente pode fazer essa comparação. Então agora estamos no nosso primeiro intervalo e até alguns minutos nós voltamos com essa conversa animada e esclarecedora. Voltando ao nosso bate-papo das 6, todas as quartas a gente vai falar de medicina e saúde. Agora no segundo bloco, dando continuidade à nossa conversa, doutora Mariana, como nós podemos saber um pouco mais da investigação da mama, então, com ultrassom? Então, o ultrassom é feito em cima da mama? Como se faz? Como se dá esse exame? Foi até uma das perguntas de um telespectador. Entendi. Então, o ultrassom de mama, ele é feito geralmente para as mulheres menores de 40 anos, né? Ou então, porque basicamente o rastreamento, né? Aquele exame que é feito em paciente assintomática, que não está sentindo nada, é com a mamografia. Teoricamente, o ultrassom é um exame complementar no rastreamento. Em pacientes menores do que 40 anos, a gente reserva o ultrassom. Ou então, em outros casos, como, por exemplo, o paciente que está com um nódulo palpável, com descarga papilar, o ultrassom ajuda. E é sempre bom a gente lembrar que o ultrassom, a avaliação, né, da mama, principalmente para o rastreio do câncer de mama, ele sempre tem que contar com a abordagem também da axila. É uma coisa que as pessoas às vezes esquecem. Então, sempre quando você for ao médico, ele for solicitar o exame, ele sempre tem que pedir ultrassom das mamas e axilas, porque em alguns tipos, a gente chama de carcinoma oculto, né? Em alguns tipos de câncer, ele só se manifesta nos linfonodos da axila, que na verdade é como se fossem ínguas, né? Que ficam na axila, que são nossa defesa. E às vezes a paciente não vai ter nada na mama, não aparece nada na mamografia, nada no ultrassom na mama, e o que nos dá o alerta que ela está com câncer e está oculto justamente o linfonodo na axila, e por isso que é importante, toda vez que ela for fazer ultrassom de mama, ele vir acompanhado de um ultrassom de axilas. Então, esse exame se eu não me engano, é uma determinação da Sociedade de Radiologia para se fazer essa investigação. Então, o paciente, na grande maioria das vezes, tem que conversar com o médico para se fazer esse exame completo, né? Ele não era feito de rotina no passado, e agora é uma determinação da sociedade. Isso, teoricamente, só a mamografia que é feita de rotina, mas aqueles pacientes com mamas densas, igual a gente estava falando, ela se beneficia muito do ultrassom, porque pode ter algum nódulo que a gente fala que está obscurecido ali naquela glândula, está escondido na glândula, e o ultrassom que vai nos ajudar. Em alguns porque no Brasil ainda não existe isso, mas em alguns países nos Estados Unidos, alguns estados nos Estados Unidos, eles já têm até uma lei para que a mulher tenha garantia de fazer ultrassom também com rastreio junto com a mamografia. Isso ainda não é uma realidade no Brasil, mas é importante que a paciente esteja ciente disso. E geralmente, né, o bom ginecologista, quando ele vê no laudo, que a gente coloca sempre a composição da mama. Se a mama é densa, heterogeneamente densa, que significa que tem muita glândula. E aí, aquele bom ginecologista, né, ele vai sempre pedir um ultrassom para complementar esse exame, porque ele vai saber que ele está podendo obscurecer esse tipo de parênquima, né, de glândula, ele pode obscurecer alguma lesão, e o ultrassom vai ser fundamental para a gente. Doutora Madalena, uma pergunta aqui, levando para o lado de uma das dificuldades que nós temos, né, Tarcísio, na parte da cardiologia. Todas as pacientes, você acredita que qual o percentual hoje
das pacientes acima de 40 anos, elas estão efetivamente fazendo ou está faltando muita informação? Porque na cardiologia, nós temos muitos pacientes que acham que não procurando o médico, eu não vou procurar o médico, eu não estou procurando doença. Se eu for, o médico vai achar. Quem procura acha, né? Hoje, as pacientes, elas já estão conscientes que se ela procurar um médico com 40 anos, fizer a mamografia, ela vai ter uma chance 30% a menos de morrer de câncer de mama? Infelizmente, isso não é a realidade da maioria, João. Principalmente aqui no Brasil, né? Infelizmente, nos países em desenvolvimento, como o nosso Brasil, a gente não tem essa realidade ainda, né? Que a Mariana estava falando logo no início. Isso é uma realidade nos países desenvolvidos. As mulheres procuram, a gente tem um maior diagnóstico precoce, mas infelizmente no Brasil a gente ainda está engatinhando nisso. A maioria das mulheres não tem essa consciência desse rastreio precoce. Quanto mais precoce, maior a expectativa de cura. Mas o Outubro Rosa está aí para isso, para essa conscientização desse rastreio precoce para maior diagnóstico, consequentemente maior cura. Hoje no Brasil a gente tem uma média de aproximadamente 58 mil novos casos de câncer de mama por ano. E como a Mariana falou, realmente é o câncer mais comum nas mulheres. E é o que mais mata. E o que a gente vê também, assim, até dados recentes, por exemplo, do SUS, do Ministério da Saúde, é que o número de mamografias para rastreamento do último ano caiu em relação ao ano anterior. Ou seja, enquanto na maior parte do mundo o rastreamento aumenta, a gente vê que no Brasil a gente tem até um retrocesso. Isso muitas vezes não é, assim, vamos dizer, culpa da paciente, porque a gente sabe, por exemplo, que a maior quantidade de mamógrafos do país está concentrada no estado sul e sudeste. Isso, infelizmente, ainda é uma realidade de alguns estados, as pessoas têm menos acesso. E também porque eu acho que existem ainda, infelizmente, muitos mitos sobre a mamografia. Isso eu acho que é muito importante a gente falar, porque hoje em dia, assim, em pleno 2019, a gente vê pacientes que, por exemplo, um desses mitos é que acha que a radiação da mamografia causa câncer de mama. Ou de tireoide. Ou de tireoide. E a gente sabe que, assim, dados do Colégio Brasileiro de Radiologia, né, que faz as regras dos radiologistas, dos exames de imagem, ele fala que para a paciente ter chance de um câncer induzido pela mamografia, ela tem que fazer no mínimo 400 mamografias durante a vida. E nenhuma mulher vai fazer essa quantidade de mamografias. Uma por ano, né? Uma por ano, No máximo 100, né, se viver muito. E outro mito desse é o risco de câncer de tireoide, que às vezes a paciente quer colocar produtor de tireoide. Isso a gente tem que ter muito claro na cabeça. A radiação da mamografia não causa câncer de tireoide. A radiação que a tireoide capta durante a mamografia é insignificante. Então, assim, o risco de câncer radioinduzido é muito baixo. Essas coisas é bom a gente falar, porque tem muita paciente que hoje em dia ainda pensa assim. Tarcísio, que gosta muito da tecnologia aí, com os iPhones, com tudo. Eu acho, Tarcísio, um pouco aí para explicar o que é digital analógico. Assim, então, para a gente saber o que é o aparelho digital, nós podemos comparar hoje um celular, hoje um iPhone novo desse 11 Pro, que tem 3 câmeras e você consegue uma imagem que, com aquela imagem, você consegue dar o zoom, fazer o que você quiser e consegue ver as sem perder a qualidade. Sem perder a qualidade. E eu acho que a outra coisa, a gente tirava uma foto antigamente, saía, aí você revelava ou colocava ela para revelar e depois para digitalizar, que é o que acontece. Exato. Por isso que a gente fala, existem 2 tipos de exames. O digitalizado, que você pega uma imagem, coloca num computador e transforma essa imagem numa imagem digital. É uma televisão antiga que você coloca um conversor nela, que a imagem não vai ser nunca igual a 4K. Então, e você identifica, como você falou, eu vou fazer um exame com a mamografia digital, tem que aparecer na hora a imagem, porque digitaliza. E isso também, doutora, facilita o diagnóstico guiado por punção. Quando você identifica, aí para vocês duas explicarem também, depois que se tem mais ou menos essa suspeita, você não dá o diagnóstico de câncer de mama só com imagens e tal. Você tem que fazer
tem uma que fazer... continuidade desse tratamento. Pelos exames de imagem, a gente, até as pacientes que fazem, né, estão muito habituadas a ver, a gente usa uma classificação, né, que é a classificação que a gente chama do BIRADS, e aí ele vai do 1 ao 5. Quanto maior essa classificação, maior chance daquela lesão que a gente está vendo ser câncer, quanto menor, né, BIRADS 1 e 2, que ela é benigna, né, mas aí a classificação do BIRADS é uma suspeita para câncer de mama. Aquele nódulo vai ter maior ou menor chance de ser câncer de mama. E a gente faz essa análise através de mamografia e ultrassom. Em alguns casos precisa de ressonância, mas a maior parte deles a gente resolve com mamografia e ultrassom. E aí, a partir daí, o paciente tem que prosseguir a investigação através da biópsia. E isso vai depender do tipo de nódulo para o tipo de biópsia também. Falar um pouco de alguns mitos aí, não sei se é mito ou verdade. Mitos ou verdade. Perguntar para a doutora Madalena sobre, para as mulheres, o uso de anticoncepcional, a idade da menopausa, da primeira menstruação. Isso influi na incidência de câncer de mama ou não? Não tem relação? Mitos e verdades. Então, em relação à verdade, quanto mais precoce essa primeira menstruação da mulher, sim, ela tem maior chance de vir a desenvolver câncer de mama, mas o contrário também, quanto mais cedo ela parar de menstruar, menor é a chance dela desenvolver o câncer de mama. Mulheres que param de menstruar até os 45 anos de idade, essa mulher vai ter metade da chance de câncer que uma mulher que para de menstruar aos 55. Então, parar de menstruar cedo vai ser um fator de proteção para o câncer de mama. Por exemplo, outra coisa também que interfere é a primeira gestação. Quanto mais tarde for essa primeira gestação dessa mulher, maior é a chance dela ter um câncer de mama. Anticoncepcional, eu não vou te afirmar, tá? Porque eu não consegui atualizar nenhum dado sobre isso, mas até onde a gente sabe, pode até proteger um pouco para o câncer. Porque toda vez que a mulher entra no ciclo menstrual fisiológico, sem anticoncepcional, ela está proliferando a mama, ela vai respondendo a esses hormônios que a mulher vai produzindo todo mês. Quando você usa o anticoncepcional, você mantém esses níveis mais estáveis, porque o anticoncepcional ele dá uma bloqueada nos hormônios que vão funcionar naturalmente. Então, pode, de uma certa forma, estabilizar. Mas eu não vou te afirmar isso com toda certeza, infelizmente. Fica mito verdade, né? Você sabe alguma coisa, né? É isso mesmo que você falou. Em relação para as mulheres já em menopausa, quando indicar uma terapia de reposição hormonal, é indicado de rotina para as mulheres mesmo que estejam assintomáticas ou não? Pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, é quando a mulher tem sintomas. E aí você tem que respeitar o que a gente chama de janela de oportunidade. Você só vai poder iniciar hormônio, terapia de reposição hormonal para essa mulher, no máximo 10 anos após a última menstruação, que é a menopausa. Então, a gente tem que obedecer isso daí. Né? A gente pode fazer reposição hormonal, não é em todas as mulheres. São mulheres normalmente sintomáticas, principalmente dos sintomas dos fogachos, né, que são os calorões. Essas mulheres têm indicação, mas devem ser levadas em consideração também as contraindicações, né? Não é toda mulher que pode fazer também a reposição hormonal. E eu acho que essa paciente ela tem que ser olhada muito de perto, isso, porque ela tem que ser individualizada. Que o câncer de mama ele tem receptores de hormônios, né? Sim. Então, se você está dando alimento para aquela célula que cresce com hormônio. Na verdade, assim, em relação a isso, não são todos os cânceres que vão ter receptor, né? Isso, quando você faz a biópsia, no diagnóstico, eles vão fazer no histoquímico, no estudo histoquímico, imunohistoquímico, para saber se tem resposta ou não para esses hormônios, e daí também até decidir tratamento. E aí vai decidir também em relação a se essa mulher vai poder um dia fazer reposição hormonal ou não. Mas também em relação à parte de reposição, isso é muito contraditório na nossa área, felizmente ou infelizmente, que quer dizer que o pessoal ainda está estudando, quer estudar mais, mas é principalmente em relação à progesterona, né? Os derivados de progesterona, os progestágenos, são eles que a gente mais teme em relação à reposição hormonal, pensando na mama.
Porque quando a gente faz a reposição hormonal, colocando a progesterona, a gente está querendo proteger o útero dessa mulher. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a questão da mama, que ele pode estar estimulando o crescimento das células da mama. Então, aí é uma conversa para mais de metro. Eu tenho uma perguntinha também, outra se é mito ou verdade. São para as duas, né? Primeiro, a doutora Madalena. O implante de silicone nas mulheres tem alguma propensão a ter maior câncer de mama? E depois eu gostaria de ouvir se ela está contraindicada depois a fazer uma mamografia, porque a compressão vai explodir a mama dela, então... Não. A prótese de silicone não aumenta a taxa de câncer de mama nessa mulher, mas o que a gente sabe é que pode causar uma distorção nessa mama, né? Até pode prejudicar um pouco o diagnóstico, mas não vai impedir, até porque a gente tem, né, ultrassom, mamografia, ressonância, a gente tem vários métodos eficazes para o diagnóstico. Mariana. Só uma perguntinha antes da Mariana. A mulher com seios grandes e a mulher com seios pequenos, tem diferença entre uma ter mais propensão do que a outra ter câncer de mama? Não. A glândula na verdade, é a glândula que vai responder aos estímulos, né? Não tem essa questão, não. Sobre o implante, o rastreamento na paciente com implante é feito da mesma forma da paciente sem implante, através de mamografia e, em alguns casos, também ultrassom ajuda. Principalmente a mamografia, ela só vê a ruptura fora do implante, que a gente fala de extracapsular. O ultrassom consegue ver todos os tipos de rotura. Então, por isso que é muito importante a paciente, quando vai fazer o rastreio, sempre fazer a paciente com implante. Se ela puder, a mamografia é inquestionável, mas também fazer o ultrassom. Na mamografia, quanto ao risco de compressão, não existe esse risco de romper a prótese, até porque quando a gente faz a mamografia na paciente com implante, ela é feita de uma forma diferente das outras pacientes. A gente faz uma compressão manual, justamente para evitar esse tipo de questão, de que vai romper ou não. Então, a técnica faz de uma forma diferenciada das outras pacientes. E uma coisa que ajuda, que todo exame de rastreamento de paciente com implante tem que ter, é um tipo de manobra que a gente fala que é a manobra de Eklund, que geralmente a paciente sem implante, ela faz 4, vamos dizer, fotos da mama no rastreio. A paciente com implante faz 8, porque ela faz essas manobras, onde a gente empurra o implante para trás e puxa a glândula um pouco para frente. E isso vai ajudar a gente a ver nódulos ali naquela mama. E quanto ao risco de câncer, realmente não, o implante não aumenta o risco de câncer. Ultimamente, o que tem estado assim, muito na moda sobre discussão é o linfoma de grandes células relacionado ao implante. Já era uma doença que já era antiga, mas está muito falada hoje, porque aumentou o número de casos que estão sendo diagnosticados. A gente hoje sabe que assim, é uma parcela muito pequena da população com implante que vai ter isso, um número muito pequeno. Geralmente está relacionado a implantes texturizados. O paciente com implante texturizado tem mais chance de ter isso. E aí tem vários outros fatores envolvidos nessa etiologia, como alguns tipos de bactéria, mas enfim, não é o caso. E assim, o que a paciente pode pensar, um sintoma que ela pode pensar nesse implante, é a paciente que desenvolve um seroma, que é um acúmulo de líquido tardio, não depois de um ano que ela colocou o implante, ela vê o sintoma que ela tem um aumento da mama, que não está relacionada a nenhum processo infeccioso, né? Porque às vezes contratura ou uma inflamação pode dar. Então ela tem um aumento do volume com nenhuma repercussão inflamatória. E aí quando ela vai fazer o exame, a gente vê que tem um seroma ali que iniciou de forma tardia, depois de um ano. E aí a gente tem que mudar para punção, para um tipo específico, mas é importante as pessoas saberem desses sintomas, que hoje está muito diagnosticada, embora ainda seja uma doença muito rara. Ótimo, então nós vamos para o nosso terceiro e último bloco para poder contemplar novamente com outras informações para vocês. Até daqui a pouco. Voltando ao nosso terceiro e último bloco,
Gostaria de perguntar para a doutora Mariana, que é especialista em ressonância mamária também, é uma das poucas especialistas no estado, e nós temos aqui em Linhares hoje, na Uniscan, a máquina 100% digital de ressonância mais moderna do estado hoje para fazer esse tipo de exame que é a ressonância mamária. Em que momento esse exame é solicitado na... Então, a ressonância magnética ela tem algumas indicações específicas para a parte de mama, que a gente sabe, para rastreamento, em termos de rastreamento, para paciente de alto risco, já é bem estabelecido que ela ajuda. Alto risco seriam aquelas pacientes que têm parentes de primeiro grau, que têm alguma mutação genética, como BRCA1, BRCA2, alguma síndrome genética familiar. E agora, em termos de diagnóstico, ela ajuda, por exemplo, em pacientes que já têm o diagnóstico do câncer de mama, ela ajuda no estadiamento pré-operatório. Depois que essa paciente trata o câncer de mama, ela ajuda muito a gente a diferenciar se é tumor residual ou se aquilo ali é só fibrose, porque muitas vezes a gente não consegue fazer isso com ultrassom e mamografia, então a ressonância tem um papel fundamental. Ela ajuda também, é o padrão ouro para avaliação de implantes. Em alguns casos, pelo ultrassom, a gente não consegue fechar, se tem uma ruptura ou algo do tipo, alguma complicação. Então, a ressonância é que vai dar o diagnóstico final. Pacientes também com descarga papilar, por exemplo, que a gente não vê nada no ultrassom, não vê nada na mamografia e ela tem uma clínica franca de descarga papilar suspeita. E aí essa paciente também tem indicação de fazer ressonância. Então essa paciente hoje não precisa sair de Linhares para ir para outra cidade e fazer um exame de ressonância mamária. Ela faz tudo aqui com você como especialista, então e com já a máquina consegue acompanhar. Que faz uma imagem excelente. Ótimo. E Linhares, esse final de semana, vai se tornar o centro da ginecologia obstetrícia, né, doutora Madalena? Se Deus quiser. Vai estar realizando um evento em que vai reunir mais de 200 participantes como profissionais na área de médicos na área de ginecologia obstetrícia? Isso, exatamente. Está acontecendo esse final de semana o segundo encontro Norte Capixaba de Ginecologia Obstetrícia. Nós vamos estar trazendo temas atuais, entre eles os diagnósticos, né, uma atualização nos diagnósticos da mama com a doutora Mariana. E entre outros tantos assuntos. Nós vamos ter muitos convidados de fora do estado também, profissionais de São Paulo, profissionais do Rio e também de Brasília, que vão estar falando tanto da parte da ginecologia quanto da parte de obstetrícia. Vai ser um momento assim, que a gente está muito feliz nesse encontro. Nós já temos 200 inscritos e vai ser muito bom para a nossa área aqui de saúde, de ginecologia e obstetrícia. Madalena, mais uma pergunta aqui. A gente estava conversando aqui no intervalo e porque o Ministério da Saúde recomenda fazer mamografia em pacientes de 50 a 69 anos. Isso. E as pacientes acima de 69 anos? Então, para o Ministério da Saúde, eles não colocam, né, essa mulher vai fazer mamografia até os 69. Mas, como eu falei, o outro protocolo, né, que a gente segue, que é o do Colégio Brasileiro de Radiologia, juntamente com o da Febrasgo, a gente usa, sim, mulheres acima de 70 anos com algumas condições. Desde que essa mulher tenha uma expectativa de vida acima de 7 anos e desde que também, caso venha a ter um diagnóstico do câncer de mama, essa mulher possa ser tratada de acordo com as suas comorbidades, né? É uma hipertensa, é uma diabética descompensada, tem alguma outra doença que possa estar impossibilitando esse tratamento. Então, mulheres acima de 70 anos, sim, podem fazer o rastreio, né, a mamografia, desde que preencham esses critérios. Lembrando que nossa população está envelhecendo cada vez mais. Expectativa de vida. E 69 anos é muito jovem hoje, muito né? Jovem, muito jovem. Também acho. Acho que a gente tem sim a mulher. Não pense que chegou aos 70 anos e não vai continuar fazendo esse rastreio. Por favor, continue. Eu acho que está chegando ao final o nosso programa e eu gostaria de ouvir as palavras finais, uma mensagem final da doutora Mariana Boixá, especialista na área mamária, que nos honra de estar hoje em Linhares, assim como a doutora Madalena Duarte, ginecologista obstetrícia, que preza muito hoje pela parte de fazer os casais felizes também, né, na parte de infertilidade e tudo. Eu acho que isso aí é uma bênção, as pessoas que conseguem, depois de muita dificuldade, ter um filho, né? E
E lembrando que esse mês nós vamos estar com vários eventos sobre o tema, né? Que é muito importante esclarecimento, né? Isso. Primeiramente, obrigada pelo convite, João. É um prazer estar aqui com vocês, né, podendo falar um pouquinho disso. E a gente lembrar, principalmente nesse mês, Outubro Rosa, que é dedicado à conscientização do câncer de mama, mas é para a gente ter um alerta nesse mês, mas não esquecer, né, de todo ano fazer essa mamografia. A prevenção sempre é o melhor caminho. Como a gente falou, tudo que é descoberto em estágio inicial, o câncer de mama tem chance de mais de 90% de cura. Então, não deixe de fazer uma mamografia. Você, mulher que está assistindo a gente, cuide-se, né? É importante o autoconhecimento para cuidar, para prevenir, e é mais importante para a saúde. Doutora Madalena. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, principalmente para poder conscientizar essa mulher de se cuidar com a mamografia, com o preventivo. A gente não tem nenhum mês específico para o câncer de colo de útero, mas de maneira geral, eu sempre converso muito no meu consultório com a mulher que a prevenção é o melhor remédio. Hoje a gente trabalha muito mais com prevenção, com medicina preventiva, do que com medicina tratativa. Então, assim, cuidem-se, se amem, como a gente falou também do lado da espiritualidade, isso faz toda a diferença, porque quando a gente se ama e no sentido de ser o templo do Espírito de Deus, a gente vai tomar conta da gente, a gente vai estar sempre dando o melhor para isso aí. Então, não deixem de se cuidar, vale a pena. A prevenção é sempre melhor prevenir do que remediar. Doutor Tarcísio. É muito bom estar com a presença dessas duas ilustres presenças aqui, falando pra gente. A gente, como eu estava conversando, acabei aprendendo uma série de coisas aqui, e isso é muito importante, conscientizar a população de um tema tão importante. E câncer é sempre aquela história, tem gente que fala, não vou fazer exame porque quem procura acha, e câncer é quem procura acha logo e cura logo. Então, procure mesmo, porque quanto mais precoce, melhor é o tratamento, menos doloroso e melhor resultado. Ótimo, então lembrando, né, que quando se descobre o tumor abaixo dos 2 centímetros, né, você não precisa nem de utilizar algumas ferramentas depois, como a radioterapia, a quimioterapia em alguns casos. Quando você tem um nódulo bem restrito, né, então seria muito menos agressivo. E lembrando, vai chegando ao final o nosso programa Medicina e Saúde, Bate-Papo das 6. E lembrando que esse programa é apresentado às quintas-feiras, às 6 da manhã e domingo, 3 da tarde. E agradecer novamente a presença de todos. E na próxima quarta-feira estaremos com um tema que acredito ser de grande relevância para a nossa população em esclarecimento em saúde. Obrigado a todos, uma boa noite a todos. Boa noite.